Fala pessoal, vamos lá? Mais um vídeo especial para vocês aqui no meu canal. E esse vídeo é sobre ceda o seu lugar. Como assim, Erlaine? Se você ainda não está inscrito aqui, se inscreva no canal, marca todos e ativa o sininho para você não perder nadinha, porque toda semana tem conteúdo de valor aqui, conteúdo que vai te ajudar aí no seu cotidiano a cuidar melhor dos idosos. E hoje esse vídeo é um vídeo de alerta. Por quê, Erlaine? A gente sabe que na legislação hoje as pessoas são obrigadas a liberarem, né, o lugar para o idoso. Existem lugares que são prioritários para idosos, não é assim? Isso foi uma lei que foi criada porque, infelizmente, o tempo foi passando e os idosos foram perdendo a sua vez. E isso é uma coisa que a gente percebe que, com o passar do tempo, houve essa degradação. Como assim? Para e pensa, antigamente, os homens trabalhavam, as mulheres eram do lar. Existia uma rede de apoio enorme, onde os próprios familiares cuidavam de seus idosos, os bebês que estavam chegando, né? Não existia babá, não existia cuidadores de idosos, porque aquela rede de apoio familiar era importante para um ajudar ao outro. E aí, naquela época ainda, existia o patriarca da família, a matriarca, que eram os mais velhos, que as pessoas respeitavam, que sempre o familiar ia lá tirar as dúvidas, pedir opinião, porque eram as pessoas mais sábias, com mais experiência. Esses idosos, né, os mais velhos da família, eles tinham um lugar cativo na mesa e todo mundo respeitava esses idosos. Mas, com o passar do tempo, aquele idoso que tinha um lugar de destaque naquela mesa das refeições passou a ser marginalizado. Infelizmente, hoje em dia, os idosos ficam às beiras. De uma forma geral, o familiar que cuida desse idoso deixa o idoso no quarto. Ou ele só pode ver televisão em tal lugar. Ele não pode ir no restaurante porque não tem acessibilidade, tem escada. E assim vai acontecendo a vida e cada vez ele vai ficando mais excluído. E cadê aquela preocupação que existia lá no passado de fazer com que esse idoso fosse elevado? Ela foi embora. E aí, por conta disso, precisou de uma lei em que obrigasse as pessoas a liberar vaga para o idoso. Porque muitos deles não conseguem ficar em pé no ônibus ou no metrô. Muitos deles estão com dor no quadril, na coluna e precisam de sentar. E precisou de ter uma lei para isso. E tem mais, né? Infelizmente, muitas pessoas fingem que a lei não existe e não respeitam os idosos. Não respeitam a sua vaga para o carro, não respeitam o seu lugar no ônibus, na van, no avião, enfim. Isso é muito triste. Por quê? Se você hoje, criança, jovem, adulto, não respeita a prioridade do idoso hoje, amanhã não vão respeitar você. Porque se tudo der certo, amanhã você está idoso. E aí, o que é muito importante? A gente começar hoje a treinar para o nosso futuro ser melhor. E aí, eu tô falando aqui, não é nem para você ter empatia pelo idoso de hoje, não. É para você ter empatia com você mesma. Compreendem isso, gente? Porque se você não ensina seus filhos a respeitarem, a cederem lugar, a valorizarem esses idosos, amanhã eles não irão valorizar você. Não irão te colocar à frente, né, no cunho familiar, nos momentos, né, de interação social. Então a gente precisa de fazer, de fato, um retrocesso para que as pessoas respeitem os idosos. Certa vez eu estava assistindo uma missa e estava muito cheia e eu estava num banco e eu vi dois idosos chegando, bem idosos, e eu resolvi pegar o meu banco e ceder para aqueles idosos. E eu disse assim para eles: vocês vão revezando, eu só tenho um banco. Dei para eles e fiquei no cantinho lá onde eu estava. E de repente eu vejo os dois idosos em pé e o bisneto deles sentado no banco. Você acha que esses idosos estão ensinando o que para essa criança?
Meu filho não precisa de cuidar de idoso, não precisa de ajudá-lo a atravessar a rua, não precisa de liberar o assento para um idoso, porque você é prioridade. E aí vamos criando crianças mais egoístas, crianças que não conseguem olhar para o outro e entender a necessidade, né? A fragilidade do outro, ter zelo pelo próximo. E existe uma frase que é assim, né? A palavra até tem peso, mas o exemplo arrasta. Qual exemplo você tem dado para os seus filhos, para os seus netos? Qual exemplo você tem dado dentro da sua casa, da sua família? Como você anda criando os mais idosos da sua família? Você tem pego esses idosos e colocados eles nos lugares que eles merecem? Tem trazido eles, né, para a interação social, para os momentos em família? Ou não? Ele fica lá, marginalizado, sozinho, às vezes com uma cuidadora. Então, meus queridos, é hora da gente parar e refletir. O que você anda fazendo? Faça com o idoso da sua família o que você gostaria que fizesse com você. Começa a pensar o que eu posso fazer para agradá-lo. E aí é simples demais. Eu sei que a gente vive uma vida muito corrida. Mas pega o telefone, faz uma chamada de vídeo. Pega o telefone, liga, conversa um pouco. No momento que você está esperando, de repente, um ônibus ou numa consulta. É muito pouco, gente. E para eles é muito. É você se programar. Coloca no seu telefone. Ah, Irlane, eu esqueço. Às vezes as pessoas falam isso comigo. Eu até queria fazer, mas eu esqueço. Coloca no seu telefone para despertar. Falar com o vovô, falar com a vovó. É tão pouco do seu dia e tanta alegria no dia dele. Eu sei que sua vida está tumultuada, mas a dele não tem nada para fazer, não tem graça nenhuma. Muitas das vezes ele nem vê sentido para a vida. Mas se você ligar para ele todo dia, ou pelo menos toda semana, ele vê sentido, porque ele está ali para te ouvir, para você ouvi-lo, para você aconselhar ele, para ele te aconselhar. Então a gente precisa sim de pegar esse idoso e colocar no lugar que ele merece. Então, ceda seu lugar. No seu dia a dia, inclua esse idoso nas suas atividades, ou pelo menos em alguma delas. Ou, se o idoso não quer ir, vá até ele. Leve a festa até ele. Faça a festa com ele. Mas cuide dos idosos de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me ajuda a compartilhar. A gente precisa de cuidar melhor dos nossos idosos. A gente precisa de que existam leis que protejam mais os nossos idosos. Eles precisam de ter o acalento de, às vezes, os seus últimos anos ou suas últimas horas, seus últimos meses, tendo conforto, afago familiar, amor mesmo, sabe? Eu falo que isso é ter dignidade para a morte. Muitos idosos morrem sozinhos, sem carinho, sem afago. Muitas vezes a família terceiriza o serviço, mas ali não estão os seus amores de uma vida inteira. Compreendem isso? Então, tentem ter essa sensibilidade. Faça com o seu idoso da sua família, o seu ente querido, o que você gostaria que fizessem por você quando você estiver naquela idade, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me conta nos comentários quem você ainda tem de idoso, o que você faz por ele. Ou, se você não faz nada, me conta aqui, Erlane, agora eu vou ligar para o meu idoso, hoje eu vou lá visitar, hoje eu vou lá dar um abraço apertado, porque do fundo do meu coração, se você estiver vendo esse vídeo e tiver um ato de amor, de carinho pelo seu idoso, da sua família, já ganhei esse vídeo, ok? Me conta aqui nos comentários o que você fez, o que você vai fazer. Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.